Agora eu vou te contar um pouco da história das notas musicais e como elas eram escritas até chegar na forma e nos nomes que conhecemos hoje. Olha, não se sabe tudo sobre a história da música, mas sabemos que existem registros arqueológicos musicais no Egito e também na Grécia Antiga, há muito tempo atrás, coisa de milênios atrás mesmo. Só que o momento da história da música que a gente vai falar é um pouco mais pra frente, no final do primeiro milênio depois de Cristo. Guido d'Arezzo, nosso personagem principal aqui, era um monge beneditino da época e percebeu que era preciso melhorar a comunicação entre os músicos e também aperfeiçoar os registros musicais da época. Essa imagem aqui é o que chamamos de escritos e você pode perceber que temos uma espécie de desenho, um caminho melódico que o som deveria fazer no que diz respeito à afinação. Se a nota era mais alta, mais aguda, né? Ou então, se a nota era mais baixa, mais grave. Porém, esses escritos eram meio incompletos e não era possível saber a altura certa que deveria ser cantada a melodia. Quando eu digo cantada, é porque na época eram muito comuns grupos de vozes nos cantos gregorianos e também nos cantochões, e era da igreja grande parte do acervo musical da época que temos conhecimento hoje. Olha só esse gráfico mais uma vez. O grande problema desse tipo de escrita era que ela só funcionava para alguém recordar alguma melodia que já conhecia, e não para alguém que precisaria aprender uma melodia nova. Bom, além dos escritos, naquela época foi proposto o que chamamos de sistema linear, ou como o próprio Guido d'Arezzo chamava de linha roja. Era traçada uma linha inicial e marcada com um símbolo no início dela, que em cima dessa linha seria grafada a nota Fá, por exemplo. A indicação que estivesse acima dessa linha representaria a nota Sol, que está imediatamente acima do Fá, né? Abaixo dessa linha seria a nota Mi, que está imediatamente também abaixo do Fá. E assim foi preciso adicionar outras linhas para que se pudesse serem escritas outras notas musicais, que estão acima ou abaixo dessa referência inicial. Esse sistema possuía até 4 linhas, e alguns registros da época ficam disponíveis para quem quiser ver até hoje. Muito legal, né? Com certeza esse momento da história da música foi um salto para sua evolução. Sobre aquele problema que eu disse de não ser possível saber a altura das notas, Guido d'Arezzo começou a solucionar isso também. Ele, que era professor, né, sabia que para alguém cantar uma melodia correta era preciso conhecer a distância de altura entre as notas, seus intervalos, igual eu te mostrei lá no início da aula. Guido costumava ensinar para seus alunos o hino a São João Batista. Nesse hino, cada verso que era cantado tinha no início a altura relacionada às notas naturais. E quando paramos para prestar atenção, dá para perceber a relação existente entre as alturas das notas naturais. Olha só. Então, ele pegou a primeira sílaba de cada um dos versos e começou a chamar cada um desses sons por novos nomes. O Si apareceu depois da sequência e o Ut passou a ser chamado de Dó, pois tinha uma dicção mais fácil e facilitaria os solfejos. Entendeu como as notas musicais foram batizadas? Com as notas musicais fica muito mais fácil que a música seja tocada pela mesma pessoa ou por pessoas diferentes da mesma forma. Para você entender melhor, as notas musicais funcionam como um alfabeto. Juntando as letras, se forma uma palavra ou uma frase, e todo mundo lê a mesma coisa. Já uma sequência de notas musicais escrita forma uma partitura, que quando tocada por alguém, vira uma linda música. Ai,
então as notas musicais são uma forma de escrever as melodias. Exatamente, deixar tudo registrado para que nada se perca por aí. E quem tiver a tal da partitura, então pode tocar música em qualquer lugar do mundo, não é? Corretamente. Que legal! Demais, Thiago! Adorei a sua ajuda, viu? Obrigado você. De nada! E vocês, ticulicos, gostaram? Obrigada, Lud, eu entendi tudo. Tchau. Tchau, pessoal! E até o próximo... E não se esqueça de compartilhar Ticulicos com todo mundo e dar uma curtida aqui nesse vídeo, ó! Tá bom, né? Obrigado, viu? Obrigado. Foi ótimo. Você foi incrível. Tchau. Utque adlaxis, resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve polluti, labii reatum, sancte Johannes. Parece grego pra você? Não, isso é latim. Também não é nenhum feitiço de Hogwarts. Mas você sabe qual é a relação desses versos com a última música que você ouviu? Não faz nem ideia? Deixa que eu te explico essa história. Houve um tempo na história, isso há mais de 3.000 anos, em que a música só era transmitida oralmente através das gerações, assim como outros conhecimentos da antiguidade. A invenção da escrita gerou uma enorme mudança na maneira como o mundo funciona, a ponto de dividir a história da humanidade em história de fato e pré-história. Afinal, através dela, da escrita, fez-se possível manter ideias, poesias, relatos e descobertas como uma informação existente por muito mais tempo, enquanto a tradição oral era facilmente perdida e modificada ao longo das gerações que as recontavam. Assim como a escrita avançou, permitindo que a filosofia arrumasse em direção às ciências e que a história dos povos hebreu, babilônico, egípcio, grego e romano fossem conhecidas hoje, aqui no século XXI, a escrita da música possibilitou um grande avanço na forma como as músicas são compostas. Um dos grandes passos da humanidade em relação à música foi dado no século XI pelo monge italiano e regente do coro da Catedral de Arezzo, chamado por isso Guido de Arezzo. Guido conseguiu inovar a música através da criação do tetragrama, um sistema de 4 linhas sobre os quais as notas seriam colocadas. Certamente sua invenção derivou da antiga escrita musical, denominada neuma. Por ser esta menos completa do que o tetragrama então criado, foi abandonado de vez pelos músicos da Idade Média. Agora, você ainda lembra dos versos do início desse vídeo? Sim, os versos que se relacionam com a última música que você ouviu. Ele é um canto gregoriano escrito por Paulo, diácono, que foi um historiador germânico do século VIII. O trecho lido é só a primeira parte dessa música, composta em homenagem a João Batista, o profeta. É aqui que as histórias se cruzam. A partir de Guido de Arezzo, as 7 notas musicais foram nomeadas a partir das primeiras sílabas desses versos. Eram então Ut, Re, Mi, Fá, Sol, Lá, San. Assim duraram por um tempo, até que Ut foi substituído por Dó, provavelmente por sugestão de Giovanni Battista Doni, um musicologista italiano e estudioso da música antiga. A sílaba pode ter vindo de seu sobrenome ou da sílaba inicial de Dominus, Senhor em latim. E San foi encurtado para si as iniciais de Sancte Johannes, lembrando que o J no latim era pronunciado como I. Ambas as alterações tiveram como intenção facilitar o canto dessas notas, pois também na cabeça de Guido de Arezzo saiu a primeira ideia de solfejo, isto é, quando as notas são lidas e entoadas nas alturas específicas, assim como a primeira técnica de mano-solfa, denominada mão guidoniana, que nada é além de uma série de gestos com a mão a fim de representar a linguagem musical, assim como o alfabeto em libras comunica letras através de gestos. Desde então, seja uma sonata de Mozart ou um jazz de Pat Metheny, uma bossa de Tom Jobim, um riff do Metallica, todas as notas que usamos no Ocidente recebem esses mesmos nomes há centenas de anos. Seja lá qual foi a música que você ouviu por último, ela contém sim alguma dessas notas. Do tetragrama surgiu o pentagrama, do prefixo penta porque são 5 linhas, também chamado de pauta musical, que é usado mundialmente há anos, sendo o principal componente da linguagem chamada partitura.
É através dela que teremos muito de nosso aprendizado, por se tratar da mais completa forma de transmitir informações musicais a outros que, quem sabe, nunca tenham ouvido a música em questão. Falaremos também sobre a cifra e sobre a tablatura em breve, por se tratarem das 3 linguagens mais comuns da nossa cultura. Então vem, sigamos a nossa jornada na dimensão da teoria musical. Obrigado por assistir e... Pitágoras caminhava tranquilamente sobre as ruas da Grécia, pensando na vida, pensando nos porquês de tudo, como todo bom filósofo. E de repente Pitágoras passou em frente a uma oficina. E nessa oficina haviam vários ferreiros dando aquelas marretadas, aquelas marteladas em objetos metálicos. E, obviamente, cada marretada que se dava em determinado objeto produzia-se um som. E Pitágoras ficou encantado com aquilo porque ele percebeu que, dependendo do tamanho, da espessura, do comprimento daquele objeto, produzia sons diferentes. E outro detalhe que ele percebeu, que quando haviam várias marteladas ao mesmo tempo, aqueles sons simultâneos eram agradáveis ao seu ouvido. E, obviamente, Pitágoras ficou encucado com aquilo e procurou decifrar por que aquilo acontece. E, obviamente, Pitágoras deve ter ficado várias noites sem dormir pensando naquilo, atrapalhando o seu dia a dia, querendo pensar em outras coisas, mas por que aqueles sons eram diferentes? E aí, Pitágoras teve uma ideia. Ele pegou uma caixinha de ressonância, na verdade ele criou um instrumento musical, né? E na parte superior ele fez pequenas medidas pensando como se fosse uma régua, né? Dividido ali em 12 partes iguais. Em cada extremidade dessa caixa de ressonância ele colocou 2 cavaletes móveis e prendeu em cada cavalete uma única corda. Muito tempo depois, esse pequeno instrumento foi chamado de monocórdio. O próprio nome já diz, né? O instrumento de uma única corda, um único fio. Então, nessa figura a gente tem uma ideia do que poderia ser o monocórdio. Bonitinho, né? E agora, de um jeito bem prático, com o auxílio do nosso quadro de verdade, porque nós temos o quadro virtual, temos o quadro de verdade, né? Nós vamos entender na prática como que Pitágoras descobriu essas determinadas notas, né? Porque, na verdade, ele não queria descobrir notas musicais, ele queria entender o porquê daquelas alturas. E da altura, você já sabe o que significa. Então, vamos lá. Eu vou reproduzir aqui no quadro, né? Eu vou desenhar aqui uma espécie de monocórdio, bem simples, né? Eu vou colocar aqui uma pequena reta, ok? Ó. E vamos imaginar que aqui eu tenho o primeiro cavalete, e aqui eu tenho o segundo cavalete. E Pitágoras, na verdade, ele fez 12 marcações, né? Vamos colocar aqui a marcação 0, a do meio, que é a número 6, e a última, que é a número 12, ok? Então, o que Pitágoras fez? Na verdade, ele tocou essa corda do jeito que ela estava, com os cavaletes no máximo, na extremidade, e, obviamente, essa corda produziu um som, não é verdade? E esse som teve uma vibração, né? Essa linhazinha vermelha aqui, pessoal, é a corda vibrando. E tocando essa corda, ele verificou um determinado som. Não se sabia que o som era, porque não existia diapasão, não sabia se era um dó sustenido, não sabia se era um ré. Então ele memorizou um determinado som. Nós vamos chamar esse som de tônica. Tá legal? Representado aqui pela letra T. Ok? Mas aí Pitágoras ainda foi mais audacioso. O que ele fez? Ele pegou o mesmo instrumento musical, chamado monocórdio, né? E o que ele fez? Ele tocou agora, ó, ele chegou o cavalete aqui no meio, tá bom? Ah lá. E reproduziu esse som agora, ó. Somente esse som. E aí ele descobriu que através desse som, ele teve o mesmo som anterior, porém mais agudo. Você já sabe o que significa a palavra agudo, né? E ele percebeu que esse som, na verdade, era 1/8 daquela nota que ele tirou, né? E aí a gente para pensar que aqui a gente teve um valor 1, ok? Que é um valor inteiro, e aqui a gente teve meio. Conseguiram entender por que meio? Porque ele tocou exatamente a meia distância em relação a esse tamanho, né? E aí, imagina a curiosidade desse sujeito. Caramba, eu descobri um som e agora eu descobri outro que é o mesmo som anterior, porém mais agudo? Tem mais sons diferentes por aí. Sabe o que Pitágoras fez?
Não satisfeito, ele pegou o seu monocorde e aí, o que ele fez? Mais uma vez, né? Ele agora pensando em 2/3, né? Vamos colocar aqui 2/3. Ele pegou aqui uma outra distância. Vamos imaginar essa distância aqui no número 8, tá? Aqui está no número 12, aqui está no número 6, aqui está no número 8. E aí ele tocou essa corda teve um som e ele percebeu uma coisa extraordinária. O que ele descobriu? Ele descobriu aqui uma quinta. Então, para chamar a atenção, hein? Aqui nós tivemos uma oitava e aqui nós tivemos uma quinta. E aí, Pitágoras fez mais uma outra marcação. Vamos lá, hein? Meu quadro é pequenininho, mas tem espaço suficiente para a gente brincar com ele, né? Ó. E aí, o que ele fez? Ele pegou mais uma outra marcação aqui na frente, ele fez no número 9, olha lá. E essa corda produziu som, mas aqui ele pensou em 3/4, né? 3/4. E aí, essa corda vibrando, ele conseguiu perceber que nessa nota nós tivemos aqui uma quarta. Então, olha só que interessante. Mas, segundo a lenda, Pitágoras fez, em sua casa, vários monocordes para fazer o quê? Para tocar todos juntos, ao mesmo tempo, para perceber o efeito que ia causar no seu ouvido aquelas notas. E ele tocando esses sons, da corda inteira, dela pela metade, dela quase inteira e quase inteira, ele percebeu que eram sons muito harmoniosos. Deu para entender mais ou menos? De repente pode ter ficado aí aquele ponto de interrogação na sua cabeça por causa dessas frações, né? 2/3, 3/4. Bem, eu vou demonstrar isso agora de um outro jeito que na verdade é a mesma coisa. E para isso, no piscar de olhos, eu vou apagar o quadro. Agora vou executar as mesmas medidas que Pitágoras fez no seu monocorde, só que agora de um jeitinho mais simplificado e mais objetivo, utilizando as notas musicais, tudo bem? Então, mais uma vez, vamos lá, ó. Bem, então eu tenho aqui novamente os meus 4 monocordes e vou fazer de novo aqueles exemplos, só que de um jeitinho mais fácil de entender, né? Nós vamos utilizar aqui realmente notas musicais para ficar fácil a sua compreensão. Então, quando Pitágoras tocou o seu primeiro modelo de monocórdio, ele pegou esse som de toda a corda e vamos chamar de Dó, né? Vamos chamar de Dó, que é a nossa tônica aqui da descoberta de Pitágoras. Vou até colocar o número 1 aqui, ó, fortalecendo essa ideia de tônica. Mas aí, não satisfeito, Pitágoras, o que ele fez? Ele pegou exatamente a metade dessa corda, ele tocou essa corda e ele descobriu o quê? Ele descobriu uma oitava desse Dó. Então, na verdade, é o mesmo Dó, só que uma oitava. Vou até circular aqui para chamar bem a atenção, ó. Aqui, uma oitava. Mas aí, não satisfeito, Pitágoras, ele dividiu em 3 partes iguais. E aí, tocando uma dessas partes, né? Ele obteve mais um som e aqui ele descobriu uma quinta. E quem é a quinta do Dó? Vocês sabem? É só contar no dedo, que é a mesma coisa. O Dó é o primeiro, né? Ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol é a quinta de Dó. Então vamos chamar essa nota de Sol. Né? Então ele descobriu a quinta. Mas aí, não satisfeito, ele dividiu em 4 partes iguais. Nossa, minha régua está totalmente torta, mas faz de conta que está 4 igualzinho, tudo bem? E aí, nesse pedacinho, ele descobriu o quê? Uma quarta. E quem é a quarta de Dó? Conta no dedo de novo. Dó, Ré, Mi, Fá. Então nós tivemos aqui a notinha Fá sendo a quarta. Ok? Agora, falando com mais profundidade dentro da música, Pitágoras, sem querer, ele descobriu o quê? Ele descobriu os intervalos justos, porque os intervalos de quarta, de quinta e de oitava são intervalos que formam uma oitava, né? Por isso, eles são chamados, dentro do sistema tonal, de intervalos superconsonantes. E os outros intervalos de sexta maior, sexta menor, terça maior,
terça menor são chamados de intervalos consonantes. E os outros intervalos restantes, como a sétima, a nona, a 11ª, são chamados de intervalos dissonantes. Mas isso, pessoal, é um assunto para outras aulas, hein? Aguardem. Bem, com base nisso aqui, Pitágoras não parou por aí. Ele fez, na verdade, várias marcações e aí ele conseguiu descobrir, na verdade, 8 sons diferentes, como nós vamos ver nessa figura. Então, como vocês podem ver, Pitágoras ainda fez outras divisões, ok? Onde ele descobriu 8 sons diferentes, né? Devido à divisão sucessiva. Então, para cada som que ele conseguia identificar, ele dava a sua respectiva divisão matemática representada por frações. Entender o porquê de 8 sons diferentes? Por exemplo, quando você tem a notinha Dó até o Si, nós temos 7 notas musicais. Quando você chega até o Dó de novo, nós temos uma oitava. Por isso que ele descobriu essas 8 notas, né? Sem falar naqueles semitons, que também são assuntos para outras aulas, né? Mas com isso, Pitágoras deu um importante passo dentro da música, unindo a matemática e a arte da música como nunca. Apesar de outros prováveis materiais como tubos, sinos, placas de metais, flautas, né? O Pitágoras baseou seus estudos nos diferentes tamanhos de uma corda, e essa escolha é plausível se a gente considerar que ele próprio tocava um instrumento de cordas extremamente popular na Grécia Antiga, a lira. Então, vamos ver como Pitágoras criou a primeira escala musical. Para comparar as diferentes alturas dos sons, ele utilizou um instrumento chamado monocórdio, o qual, como o próprio nome indica, né, consiste numa única corda tensionada sobre cavaletes. Através desse instrumento, ele pôde analisar as relações de consonância e dissonância entre os sons. Pitágoras ele percebeu que, ao pressionar a corda em pontos específicos e, por consequência, alterar o tamanho dessa corda, essa mesma corda gerava sons que eram mais ou menos consonantes em relação ao som produzido pela corda livre. Esse foi o princípio de tudo, eu sentir em primeiro lugar, né? Pois bem, pressionando a corda exatamente ao meio, ele percebeu um som que era tão consonante com o primeiro que parecia até o mesmo. Então, ao dividir a corda exatamente ao meio, ele fez com que ela vibrasse exatamente o dobro de vezes que a primeira. E com isso, ele obteve a sua primeira fração, né? Buscando outros sons, ele dividiu a corda em 3 partes iguais e percebeu a 2/3 outro som extremamente consonante ao primeiro, né? O diapente, ou quinta justa. Seguindo seu raciocínio, dividiu a corda em 4 e encontrou a 3/4 outro som consonante de aterçaron, ou a quarta justa. E por meio dessa lógica, o Pitágoras percebeu ainda outros sons consonantes em maior ou menor grau, né? E constatou que essas relações que se apresentavam não eram de frações simples ou consonâncias perfeitas, né? Mais uma vez, guiado pelo Cinti, resolveu construir a sua escala tendo como base as primeiras frações, ou seja, os sons que ele julgou mais consonantes e puros, né? A oitava e a quinta. E como os sons que estão a uma oitava de distância representam a mesma nota, né? Como eles são sons equivalentes, né? A gente pode adotar, então, uma organização circular para ter uma ideia mais clara dessa visão, desse processo de construção da escala, né? Dentro da oitava. Então, tomando o Dó como ponto de partida, a 2/3 da corda, a gente tem o nosso Sol, né? Que é a nossa quinta justa. Então, partindo dessa mesma nota e mantendo essa mesma relação, a gente encontra o Ré. Continuando o nosso raciocínio, a gente encontra o Lá. Como a gente pode ver, pode constatar, a escala pitagórica ela é baseada em 2 únicos intervalos consonantes, né? A oitava, que como a gente viu, representa essa relação de frequências, né? Entre as notas de 2/1, e a quinta justa, né? Com essa relação de 3/2, né? Esses sons puros, né? Vamos lembrar que a frequência de uma corda ela é inversamente proporcional ao seu tamanho, né? Bom, então é o seguinte, se a gente prossegue com esse processo, né, esse encadeamento de quintas, a gente vai encontrar
todas as demais notas. E aí, uma vez obtidas as 12 notas mediante esse encadeamento sucessivo de quintas, a gente pode depois situar essas notas na gama de uma única oitava, seguindo a equivalência das oitavas, ou seja, dividindo ou multiplicando a frequência por 2. Esse processo também já nos mostra a relevância do intervalo de quinta, que é o intervalo que viria a se tornar depois o principal eixo de resolução tonal, né? O 5-1. Quando a gente sobe uma quinta a partir do Si, a gente tem o Fá sustenido, que deveria ser a mesma nota que o Sol bemol, né? Que a gente teria alcançado lá no outro extremo após a gente fazer todas as translações de oitava correspondentes, né? Acontece que essas duas notas obtidas dessa forma, através desse procedimento, elas não são exatamente iguais, porque existe uma pequena diferença entre Fá sustenido e Sol bemol, da mesma forma que entre Dó sustenido e Ré bemol no fim do ciclo, que também não se encontram nessa mesma distância exata de uma quinta justa. A construção do ciclo de quintas, ele envolve esse encadeamento de 12 quintas, né? E depois ele vai chegar numa nota que é quase a mesma de onde a gente começa, porém a uma distância de 7 oitavas, né? Pois bem, essa diferença, esse quase, ficou conhecido como coma pitagórico, e esse problema, entre aspas, né, da escala pitagórica, ele só seria resolvido após a percepção dos números irracionais. É claro que hoje em dia a gente já sabe, né, das implicações que essa diferença exerce no contexto musical propriamente dito, onde a gente precisa afinar os instrumentos. Mas esse conceito de música, tal como ele existe hoje, estava longe de existir naquela época, né? De qualquer forma, vale considerar também que tudo vem na esteira dessas descobertas, né? Essa busca por solucionar o problema do coma pitagórico também já é o início da nossa trajetória rumo ao sistema temperado de afinação, né? E um outro aspecto importante é o fato de que essas descobertas pitagóricas já permitiram de cara uma organização sistematizada dos sons, já se constituíram como uma ponte assim para o estabelecimento dos tetracordes gregos e tudo que viria depois, é claro, né? Bom, na verdade, em se tratando de teoria musical, esse aí já foi o começo de tudo, né? A gente sabe através de documentos que egípcios, mesopotâmios, chineses já conheciam a música, diferentes escalas musicais, como também já conheciam matemática, geometrias, e alguns até já haviam aplicado nas suas construções o que hoje a gente chama de Teorema de Pitágoras, 1000 anos antes desse receber o seu nome. Todavia, foi através dos estudos do Pitágoras que se estabeleceu essa ideia de proporções de base inerentes às frequências, né? Como a gente viu, 2:1, 3:2, uma quinta justa e vai por aí. Essas relações de proporções encontradas por ele e pelos seus discípulos, elas foram a pedra fundamental da acústica musical. E ele e os seus discípulos, eles nos mostraram que os intervalos musicais podem ser expressos em proporções numéricas. E assim surgiu a série harmônica, que é nada mais, nada menos que a base da música ocidental. Olha só, de um modo geral, quando eu pergunto às pessoas quais as figuras mais importantes da história da música, quase sempre eu escuto as mesmas respostas. Mozart, Bach, Beethoven, suas obras, mas eu penso que a gente deve se lembrar que o legado do Pitágoras é o alicerce sobre o qual todos os grandes nomes da música eles se apoiaram e se apoiam. Ele representa a própria invenção da teoria musical.